queremos orar neste momento, porque o culto é um relacionamento. E a palavra do Senhor nos ensina que primeiro nós devemos nos achegar a Ele, para que então Ele se achegue a nós. Então que neste momento da oração a gente possa se aproximar de Deus. Vamos falar com eles, vamos clamar a Ele, aleluia, porque Ele está aqui neste lugar. Desde que essas portas foram abertas, Ele já se fez presente neste lugar. Então vamos clamar, amém? Senhor Deus e Pai, nesta hora nós queremos orar a Ti, queremos clamar ao Teu santo nome, reconhecer, meu Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Pode céus e terra passar, meu Pai, Senhor continuará sendo a nossa maior necessidade. Deus de poder e glória, nessa tarde nós clamamos a Ti e Te convidamos, meu Pai, para que o Senhor venha sobre este lugar, venha sobre esta casa, venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Toma, meu Pai, a IPMA de Taguatinga, meu Pai, toma cada um dos irmãos que estão aqui nesta tarde clamando, orando a Ti neste momento, Senhor. Pai, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, toma este culto, meu Pai, toma este culto de adoração, de louvor a Ti. Queremos Te pedir também, Senhor Deus, opera aqui a Tua vontade, opera aqui o Teu querer, Senhor Deus. Toma as nossas vidas, nos capacita, Senhor Deus, para oferecermos a Ti um culto agradável, aleluia. Um culto no qual, meu Pai, o Senhor se agrade, no qual o Senhor receba, meu Pai, com cheiro suave. Deus de poder e glória, nós adoramos a Ti, porque temos certeza de que até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós Te pedimos, meu Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, tudo que fizemos que não fora do Teu agrado, em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Opera neste lugar, meu Pai, a Tua vontade. Rasga o céu sobre a IPMA de Taguatinga, meu Pai. Enche essa casa com a Tua presença, enche essa casa com a Tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. E opera maravilhas em nossas vidas, Senhor Deus. Glorifica o Teu nome neste lugar, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor Deus. Enche essa casa com a Tua unção e com o Teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado aqui mais uma vez. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o nome do Senhor nesta hora, amém? Aleluia. Vamos louvar a Ele nesta hora, aleluia. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, amém? Vamos louvar ao Senhor, aleluia, Jesus. Oh, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso. Oh, Deus de poder e glória, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós carecemos da Tua presença, Senhor Deus. Faz aqui a Tua vontade, faz aqui o Teu querer. Nós dependemos e precisamos de Ti, Senhor Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade e sinceridade, e Te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de Ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a Ti.
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Oh, Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa tarde, meu Pai, porque a Tua palavra nos fala: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós abrimos a porta do nosso coração para Ti nessa tarde, Senhor Deus, e te pedimos, ó Pai, pode fazer morada, Senhor Deus. Nos ensina a fazer a Tua vontade, meu Pai, porque nós pertencemos a Ti, aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, Jesus, aleluia. Teu grande não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme na
nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Oh, Jesus, aleluia. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, santo, santo, Senhor, Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar uma decisão, eu sei que existe um alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas,
asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. E a igreja aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela tua presença. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, sem perda de tempo, vamos passar para os dízimos e ofertas. Amém? Abram suas Bíblias. Aleluia. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Malaquias 3, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 7. Amém? Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis: em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubaste toda esta nação. Versículo 10: trazei todos os dízimos para o armazém ou para a casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Somente esses versículos para a nossa meditação neste momento. Irmãos, aqui o profeta Malaquias repreende o povo, pois o povo não estava obedecendo às ordenanças do Senhor. E então o povo pergunta para Deus: mas Senhor, no que nós temos desobedecido a tua vontade? No que nós temos falhado contigo? E o Senhor responde: porque vocês têm me roubado. Porventura roubará o homem a Deus? E aqui no versículo 7 já é interessante que Deus já fala: retornai para mim e eu retornarei para vós. Ou seja, primeiro você oferece algo a Deus e depois Deus vai fazer a obra na tua vida. Primeiro você abençoa a casa de Deus e depois Deus vai abençoar a tua casa. Primeiro você abençoa os servos de Deus, depois Deus vai abençoar você abundantemente, aleluia. E aqui ele está dizendo que por causa dessa quebra de princípio, o povo estava sendo amaldiçoado, o povo estava perdendo para com Deus. E então o Senhor fala para eles: tragam os dízimos para o armazém para que haja um mantimento, alimento na minha casa. Ou seja, traga o dízimo, traga a oferta, a primícia para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que aquilo que nós trazemos aqui para a casa do Senhor não é somente para a sustentação do templo físico, mas também para a manutenção dos sacerdotes, dos servos do Senhor, daqueles que vivem da obra de Deus. Então é de suma importância que a gente honre com esse compromisso. Por quê? Porque assim como nós, irmãos, os sacerdotes, os bispos, eles têm necessidades. A gente precisa honrar a casa de Deus, porque abençoando a casa de Deus, eles serão sustentados e nós também seremos abençoados pela presença do Senhor, porque é o Senhor quem nos promete isso. Aqui no versículo na metade do versículo 10 em diante: provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção
que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Ou seja, quando você abençoa a casa de Deus, o Senhor te abençoa de uma forma tão grande, mas tão grande, que não tem espaço suficiente na tua casa, na tua vida, para que essa bênção permaneça. Ou seja, a bênção do Senhor é abundante nas nossas vidas. Mas para isso é necessário que a gente abençoe a casa de Deus. E quando a gente abençoa a casa de Deus, Ele não somente derrama bênçãos abundantes em nossa vida, como Ele também nos livra, como Ele também nos protege, como Ele também nos guarda, aleluia. E aqui Ele diz no versículo 11 que Ele vai repreender por causa dessa atitude o devorador. E o devorador não vai mais destruir os frutos da nossa terra, e nem os frutos do campo serão lançados em terra antes do tempo. Ou seja, a bênção do Senhor vai chegar no tempo certo nas nossas vidas. O demônio, o diabo, ele não vai ter poder em nossas vidas quando a gente abençoar a casa de Deus. Então que nessa tarde a gente tenha convicção disso, de que o Senhor, Ele tem grandes bênçãos preparadas para aquele que abençoa a casa dele. Amém? Aleluia. Vamos louvar mais um hino ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Jesus. Pode trazer aqui o teu dízimo, tua oferta, amém? Pois o Senhor Jesus, Ele contempla aquilo que você oferece aqui a Ele, aleluia. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Quando a gente se lembra de cuidar da casa e dos servos do Senhor, nos momentos de tempestade, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos livra, aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei, como deverias confiar, e meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz, aleluia, meu Deus. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Por que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor Deus, que se o Senhor está no nosso barco, não interessa o tamanho da tempestade. Se o Senhor está conosco em nosso barco, nós conseguiremos vencer essa tempestade, aleluia. E nessa hora queremos, Senhor Deus, glorificar a Ti, pois sabemos que o Senhor cuida de nós em todos os nossos caminhos, aleluia. É poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Por que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.
deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, aleluia. Segundo Crônicas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra no decorrer dessa semana, e eu trarei ela aqui nessa noite, aleluia, Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 6 e 7. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Versículo 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que queres e eu te darei. Amém? Agora vamos pular lá para o capítulo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, versículo 5, versículo 4, amém? Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor, e o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus, amém? Aleluia. Agora pula lá para o versículo 12, versículo 11 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Versículo 11. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, fecha os teus olhos, incline tua cabeça e façamos uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti, nós queremos desde já Te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, nessa noite nós Te pedimos, fala conosco, meu Pai, aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, meu Pai, pois nós cremos, meu Pai, que esse livro fechado pode parecer somente um livro, mas quando ele se abre é a Tua boca que fala na terra. E nessa noite nós queremos Te pedir, ó Deus, fala com Teu povo, em nome de Jesus. Exorta, consola e edifica. Cumpre, meu Pai, o propósito da Tua palavra em nossas vidas aqui nessa noite. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. E a igreja se assenta glorificando ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, nós sabemos que Salomão foi o filho de Davi com Batseba. Nós conhecemos um pouco da história de Salomão, que Davi, seu pai, em tempos em que ele deveria ir para a guerra, ele estava no palácio, ele estava aonde Deus não queria que ele estivesse. Por quê? Deus queria que Davi estivesse na guerra, mas Davi estava no palácio. E caminhando no palácio, nós sabemos que ele avistou uma bela mulher pela janela, e ele caiu com aquela mulher, pecou, e o filho daquela relação, o primeiro filho daquela relação, acabou morrendo. E por causa do pecado de Davi, toda Israel fora castigada. Porque antes mesmo de Davi ser rei, antes mesmo de Saul ser rei, Deus usou o profeta, sacerdote e juiz Samuel para alertar o povo que insistia em pedir a Deus um rei. E o profeta Samuel falou para aquele povo que, se porventura o rei que eles tivessem ali naquela terra viesse a cair, a pecar, toda a nação pagaria.
E Saul, irmãos, nós sabemos, foi escolhido para ser rei. Depois foi substituído por Davi. E Davi caiu em pecado com Batseba. E o filho daquela relação, enquanto estava um pouco antes de morrer, enquanto ele estava ali, nos seus últimos momentos, Davi estava no templo orando, pedindo a Deus por aquela criança, clamando a Deus pela misericórdia, porque Davi sabia que se ele orasse, se ele clamasse, mesmo tendo errado, Deus poderia ouvi-lo, Deus poderia atender a sua oração, poderia mudar a sua história, a sua vida. Aleluia. Mas como resultado do pecado, aquela criança veio a falecer. E então Davi se levantou do seu luto, lavou o seu rosto, como nos diz a palavra do Senhor, e foi até Batseba para consolá-la. E ali novamente eles se conheceram, e nasceu uma criança daquela relação, uma criança cujo nome era Salomão. E Salomão, irmãos, foi crescendo, vendo o seu pai Davi reinar, vendo o seu pai Davi cuidar da terra. E Davi, irmãos, continuou reinando, mas o resultado do pecado permaneceu. Nós sabemos que um dos filhos de Davi, Aminon, teve relações com sua irmã. E nós sabemos que Absalão, sabendo disso, matou seu irmão, usurpou do trono de seu pai. E Absalão investiu num grande exército, pegou todos os recursos disponíveis em Israel e investiu num grande exército. Exército este que depois foi destruído, perdeu uma batalha e foi completamente destruído. E Absalão, na sua fuga, por causa da derrota, ele acaba morrendo pelas mãos de um dos valentes de Davi. E Davi então pode retornar ao trono, mas Davi já estava com a idade muito avançada, Davi já estava velho demais, e ele precisava passar o trono para o seu filho. Segundo a lei, Adonias deveria ser o rei, mas segundo o propósito de Deus, Salomão foi escolhido para ser rei, aleluia. E Davi, ainda antes de seus dias, ele tinha o desejo de edificar uma casa para o Senhor. Ele tinha esse plano, mas Deus falou com Davi, porque Davi orava, Davi falava com Deus, e Deus falava com Davi, porque Davi orava, Davi clamava. E assim tem que ser nos dias de hoje, irmãos. Nos momentos das nossas dificuldades, mesmo que a gente tenha caído errado, nós não devemos nunca deixar de orar, nós não devemos nunca deixar de clamar, aleluia, porque o Senhor Deus nos responderá, Ele falará conosco. O resultado das nossas escolhas é inevitável, mas isso não altera o amor de Deus por nós. Se nós, mesmo fracos, mesmo caindo, mesmo errando, escolhemos buscar a Deus, escolhemos servir a Deus, Deus é fiel para ouvir a nossa oração, Deus é fiel para ouvir o nosso clamor e para mudar a nossa situação. Então que a gente não deixe de orar, não deixe de clamar. Davi errou, Davi falhou, mas ele continuou orando, ele continuou clamando, e Deus restaurou o trono nas suas mãos, aleluia. E Davi tinha esse desejo de edificar uma casa para o Senhor, mas Deus falou com Davi que ele não poderia fazer isso, pois Davi era um homem que tinha sangue em suas mãos, pois Davi era um homem de guerra, um homem guerreiro, e ele não poderia fazer isso. E então Deus fala para Davi para que ele passasse este plano para Salomão, que seria o seu sucessor no trono. E então, irmãos, Davi passa esse plano para Salomão. Davi passa toda a planta para Salomão. As instruções a seu filho, diz para que ele edificasse uma casa a Deus, diz para que ele falasse com o rei de Tiro, Irão, e buscasse recursos. Davi dá todo o planejamento para Salomão, para que ele então possa cumprir com esse propósito, para que então ele possa edificar uma casa a Deus. E então, irmãos, Davi veio a falecer, e Salomão assume o trono de Israel, assume o reinado e se torna rei de Israel. Segundo estudiosos e historiadores, com 8 anos de idade, Salomão assumiu o trono de Israel. E como primeiro ato, irmãos, como rei de Israel, a primeira coisa que Salomão fez, tendo o reino de Israel em suas mãos,
ele convocou os anciãos, ele convocou os homens sábios daquela terra, e então propôs àqueles homens que fosse feito um sacrifício a Deus. E a gente lê assim por alto, às vezes sem prestar atenção no contexto do histórico. A gente pensa assim que Salomão pegou os gados que tinha disponível no reino e fez o sacrifício a Deus. Mas diante daquilo que eu falei antes, o resultado do pecado de Davi, que o seu filho Absalão usurpara do trono e gastara todas as economias do reino construindo um exército, e o exército foi destruído. O reino de Israel estava em crise. O reino de Israel não tinha recursos. O reino de Israel estava numa crise financeira terrível. Ou seja, eles não tinham muito o que oferecer a Deus. E Salomão, irmãos, com 8 anos de idade somente, com a idade de uma criança, mas com a mentalidade de um homem de Deus, aleluia, ele então propõe para os sábios, para os anciãos, que eles fizessem um holocausto ao Senhor. Eu imagino os sábios daquela época falando para Salomão: Salomão, nós não podemos fazer isso, o recurso que nós temos é pouco, nós temos somente 1000 bois, e bois esses que eram utilizados no trabalho do campo, utilizados para arar a terra, utilizados para trazer o alimento para a população. Mas Salomão, conhecendo o homem que fora Davi, seu pai, ele fala: não, nós vamos sacrificar a Deus, nós vamos oferecer algo a Deus. E não pode ser diferente nos dias de hoje, irmãos. Nós temos vivido tempos difíceis nessa terra, tempos de crise nessa terra, mas se nós nos lembrarmos de oferecer o nosso melhor a Deus, Deus vai se lembrar de nós e Deus vai nos honrar mesmo em meio à crise, aleluia. Se nós nos dedicarmos em fazer a vontade de Deus, em sempre dar a melhor parte daquilo que nós temos para Deus, Deus vai se lembrar de nós, Deus vai mudar a nossa situação, aleluia. E em meio à crise, nós poderemos sim viver milagres, viver a provisão, viver o sustento de Deus, aleluia. E foi isso que Salomão fez, irmãos. Ele se levantou, ele falou: não, nós vamos fazer um sacrifício a Deus sim. E os anciãos, como não poderiam passar por cima da autoridade de Salomão, pois ele era rei, obedeceram e subiram até o alto monte, aleluia. Vamos lá no capítulo 1. E subiram até o alto monte, e ali naquele monte, eles ofereceram 1000 ofertas ao Senhor. Ofereceram a Deus tudo aquilo que eles tinham. No meio da crise, no meio da falta, eles ofereceram o melhor que eles tinham a Deus. Depois, irmãos, que nós lemos aqui no versículo 6, que Salomão oferecera 1000 holocaustos ao Senhor. Logo em seguida, no versículo 7, olha só o que a palavra de Deus nos diz: naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que queres e eu te darei, aleluia. Ou seja, irmãos, diante de tão grande sacrifício, irmãos, o futuro de uma nação estava sendo colocada nas mãos do Senhor. Diante de um sacrifício tão grande, o Senhor não resistiu, desceu no quarto de Salomão naquela mesma noite e falou: meu filho, pode me pedir o que você quiser, porque eu vou te dar, aleluia. O Senhor estava falando: Salomão, eu saí lá do trono, lá no terceiro céu, do meu alto e sublime trono, desci aqui na terra, passei os segundos céus, passei o primeiro céus, vim aqui na terra, vim ao teu encontro para te falar: meu filho, pode me pedir o que você quiser, porque eu vou te dar, aleluia. E vou parar enquanto eu não ouvir um glória a Deus da igreja, irmãos, porque Deus está falando aqui: se você oferecer o teu melhor a Deus, o Senhor Deus vai realizar grandes coisas na tua vida, aleluia. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ele se
dedicou em ofertar o melhor dele para Deus, e Deus foi até o encontro dele e falou: meu filho, eu vou atender a tua petição. E então, irmão, Salomão, sendo um rei sábio, mesmo com pouca idade, ele fala: Senhor, eu não quero riquezas, eu não quero a vitória sobre os meus inimigos, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. Salomão, a todo momento, irmãos, ele sabia do propósito dele. Ele sabia que o propósito dele naquela época era guiar o povo de Israel, era liderar o povo de Israel. E quando Deus apareceu para ele, ele não foi egoísta, não pensou assim: não, eu vou pedir riquezas para mim, eu vou pedir uma casa maior, um carro melhor. Não, eu vou pedir algo em prol do povo de Deus, aleluia. E Salomão pediu sabedoria, e Deus, vendo que Salomão estava com seu coração voltado em cuidar do povo de Deus, Deus falou: Salomão, eu vou atender esse teu pedido, mas porque você me pediu sabedoria para guiar o meu povo, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar posses, eu vou te dar tudo aquilo que você precisa, aleluia. E os dias que você for rei, haverá paz na terra de Israel. Ou seja, Salomão se preocupou com o povo de Deus, e Deus falou: não, Salomão, você não vai só cuidar do meu povo, não, eu vou cuidar de você também, Salomão. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar veste, eu vou te dar alimento, eu vou te dar posses, eu vou te dar paz, eu vou te dar provisão, eu vou dar tudo aquilo que você precisa, aleluia, porque você não é egoísta, você quer cuidar do meu povo, Salomão. E Salomão se dedicou, irmãos, em cuidar do povo de Deus, e por isso o Senhor Deus o abençoou grandemente. E depois dessa noite, irmãos, Salomão começou a se programar, a se planejar, para que começasse a construção da casa do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o templo de Salomão era um templo grandioso, era um templo glorioso, que tinha paredes revestidas de ouro, que tinha muito ouro, que tinha pedras preciosas, que tinha muitos bens, irmão. A época que Salomão reinou em Israel foi o tempo de maior prosperidade daquele povo. A palavra do Senhor nos diz que não houve homem mais rico do que Salomão, nem haverá homem mais rico. Ou seja, Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra, irmão. É a palavra do Senhor que nos fala. Isso tudo porque ele se dedicou em cuidar do povo de Deus, da casa de Deus. Deus tem grandes promessas para concretizar em nossas vidas, mas antes que Ele concretize essas promessas, é necessário que a gente se dedique em cuidar da casa dEle, em cuidar dos servos dEle, em cuidar da obra dEle, aleluia. Porque, irmãos, se nós cuidarmos da casa de Deus, se nós cuidarmos da obra dEle, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de nós. Quando a gente precisar do livramento, Ele vai dar o livramento. Quando a gente precisar da provisão, Ele vai dar a provisão. Quando a gente precisar do vestido, calçar, Ele vai dar, aleluia. Quando a gente precisar da gasolina para pôr no carro, Ele vai dar, aleluia. Quando a gente precisar de algo que para o nosso ver é impossível, Ele vai realizar, a partir do momento que nós cuidarmos da casa de Deus, da obra do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, em média, durante 20 anos, houve a construção do templo de Salomão. Salomão buscou recursos com Irão, rei de Tiro, buscou mão de obra com o rei de Tiro, o rei de Tiro forneceu. Deus tocou no coração dele, ele forneceu tudo aquilo que Salomão precisava, e então começaram a edificação da casa, do templo do Senhor. Aleluia. E passado esse tempo da construção, Salomão então, na inauguração do templo, ele faz mais um sacrifício ao Senhor. Mas antes desse sacrifício ser queimado, quando estava ali no altar, preparado para ser oferecido, Salomão faz uma oração. E ele fala: Deus, aqui está a tua casa,
que essa casa, quando o teu povo clamar, quando o teu povo se arrepender, que quando eles entrarem nessa casa e orarem a ti, o Senhor responda, o Senhor atenda a petição do teu povo. Salomão sempre se preocupou em cuidar do povo de Deus. E então, irmãos, a palavra nos diz no começo do capítulo 7, que tendo Salomão terminado de orar, terminado de falar com Deus, aleluia, fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, aleluia. Irmãos, Salomão era um homem dedicado em cuidar do povo de Deus, em cuidar da casa de Deus, e por causa disso, sempre que ele orava, o Senhor respondia, aleluia. E Salomão clamou, orou, e o Senhor respondeu naquela mesma hora. Mandou fogo, e um fogo que consumiu aquela oferta, aquele holocausto. E a glória do Senhor encheu a casa, e houve festa, e houve alegria. Por muitos dias a festa se estendeu. E tendo terminado a festa, aleluia, no versículo, no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas. O povo estava contente, o povo estava feliz, com o coração alegre, por causa da bondade que o Senhor havia demonstrado para com Davi, e para com Salomão, e para com o povo. E por mais uma vez, irmãos, quando Salomão chegou em sua casa para descansar, para repousar, o Senhor apareceu até Salomão e falou: Salomão, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a oração que você fez lá naquele lugar, mediante aquele sacrifício que você e o povo deu. Eu ouvi a tua oração, e quando o povo pecar, cair, quando eles se arrependerem e entrarem naquela casa, eu vou atender ao clamor do meu povo, eu vou atender a oração do meu povo. O que o Senhor Deus está falando aqui para nós nessa noite de hoje, que quando nós nos dedicamos na casa de Deus, quando nós nos dedicamos na obra de Deus, nos dedicamos em servir ao Senhor, aleluia, mesmo em tempos de dificuldade, irmãos, mesmo em tempos de crise, quando nós nos dedicamos em cuidar da obra de Deus, em cuidar da casa do Senhor, o Senhor nos abençoa, o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor abençoa o nosso lar, o Senhor nos livra, nos guarda, Ele nos protege, aleluia. O Senhor, Ele faz grandes coisas na minha e na tua vida, quando nós nos dedicamos em cuidar da obra e da casa do Senhor. E o interessante, irmãos, é que Salomão, no seu primeiro sacrifício, ele ofereceu tudo que ele tinha, ele ofereceu 1000 bois. Mas depois que o templo foi erguido, foi construído, vamos ler aqui, pessoal. Depois de tudo isso, no versículo 5 do capítulo 7, Salomão, vamos ler aqui, e o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, aleluia, eu creio, Deus. Se você não está tomando posse, irmão, eu estou tomando posse, irmão. Porque no tempo da crise, irmão, Salomão ofereceu 1000, mas lá na frente ele ofereceu muito mais. Ou seja, o Senhor abençoou Salomão, porque ele ofereceu o melhor dele lá no tempo da dificuldade. Ei, igreja, Deus está falando, honra a Deus no tempo da crise, porque vai chegar o tempo da bonança. E quando o tempo da bonança chegar, você vai poder colher, porque no tempo da dificuldade, você se lembrou da casa de Deus, você se lembrou da obra de Deus, aleluia. Irmãos, Salomão ofereceu um sacrifício grande no começo, mas depois que o templo foi erguido, 20 anos depois, ele ofereceu um sacrifício gigantesco para o Senhor, um sacrifício colossal que moveu os céus mais uma vez, aleluia. E você vê, irmão, não é pela quantidade, porque muitas das vezes a gente olha a quantidade, mas é pela qualidade, aleluia. No tempo da crise, Salomão ofereceu o melhor que ele tinha disponível no momento. No tempo da bonança, Salomão ainda assim ofereceu o melhor, aleluia. Ou seja, no tempo da dificuldade, dá o teu melhor que Deus vai te responder. No tempo da bonança, dá o teu melhor que Deus vai te responder, aleluia. Porque esse Deus, Ele é fiel, irmãos. E mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, Ele permanece fiel. E se a gente, irmão, mesmo
tendo errado, tendo falhado com Deus, se a gente orar, se a gente clamar, se a gente se arrepender verdadeiramente, o Senhor vai atender a nossa petição, ao nosso clamor. Nós temos visto nas mídias, nos meios de comunicação, a dificuldade, a crise que a nossa nação tem passado. Mas o Senhor Deus está falando para a igreja dele nessa noite de hoje, está falando nos rádios, nas televisões, está conclamando em meio ao povo: ei, povo meu, mesmo em meio à dificuldade, cuida da minha casa, cuida da minha obra, luta, se esforça, se dedica, porque eu, o Senhor, vou honrar, eu, o Senhor, vou abençoar, aleluia. Então, irmãos, mesmo que a crise bata lá na tua porta, irmão, continue cuidando, continue abençoando a casa de Deus, se lembrando dos servos do Senhor, porque o Senhor vai cuidar de você, não somente na crise, mas no futuro, Ele também cuidará de você, Ele se lembrará de tudo aquilo que você fez à casa do Senhor, aleluia. E nessa noite, irmão, eu convido você a se colocar de pé, amém? Glória a Deus. Vamos finalizar nessa noite com uma oração, porque, irmãos, assim como foi ministrado aqui nessa noite, se nós cuidarmos da casa de Deus, se nós cuidarmos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, o Senhor vai cuidar de nós, irmão. Creia nisso, irmão. Não deixa a Globo, não deixa a televisão falar o contrário, falar que a crise está difícil, que o negócio está complicado. Irmão, aqueles que são do Senhor podem até passar pela tempestade, mas a tempestade não vai vencer eles, porque quem está no nosso barco é maior do que essa tempestade, aleluia. Fecha os teus olhos e vamos fazer uma oração de agradecimento, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, ó Pai, por mais este culto, queremos te agradecer por essa palavra, meu Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade, Deus de poder e glória. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações, meu Pai, para que sempre a gente possa te honrar, oferecer o nosso melhor a ti, meu Pai, e que mesmo, meu Pai, em meio à dificuldade, meu Pai, que não falte, meu Pai, o sustento, que não falte aquilo que a tua casa precisa, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos, meu Pai, um coração voluntário, meu Pai, um coração de servo, Senhor Deus, em nome de Jesus, disposto, desejoso a te servir, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Senhor, faz a tua obra em nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, e vamos finalizar nessa noite com este louvor, aleluia. Porque esse Deus o qual nós servimos, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele cuida de nós, aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, aleluia, e louve ao Senhor. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando me sente não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, é pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adoro em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Oh Jesus, aleluia, nós cremos, Senhor Deus, aleluia. Ele luta por mim e por ti, igreja, creia nisso nessa noite, aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão,
Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, e tem todo o controle em suas mãos. E mesmo em tempo de dificuldade, Ele ainda tem o controle, irmão. Creia nisso, aleluia. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, só pregador, decide faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adoro em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Aleluia, meu Deus. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adoro em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Deus, obrigado, Senhor Deus, por este culto, meu Pai, obrigado, meu Pai, pela Tua presença, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, nós te agradecemos por mais este culto, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Continua, meu Pai, abençoando esta casa, meu Pai, trazendo as vidas, glorifica o Teu nome neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, e a igreja aplauda o nome do Senhor, aleluia. Está finalizado este culto, para a glória do nome de Deus, amém, aleluia.